Olha o que esse inscrito aqui do canal me mandou. Doutor, devido ao uso de descongestionante, tive um AVC grave e pressão alta persistente. Foi o Paulo Saraiva. Eu vou responder essa pergunta e várias outras selecionadas que podem te ajudar demais, relacionado com descongestionante nasal, desvio de septo, ronca, apneia, enfim, várias perguntas. Vem comigo agora. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje eu vou responder algumas perguntas selecionadas, porque essas dúvidas podem ser a dúvida de várias pessoas. Existem milhares de perguntas feitas aqui no canal, muitas foram respondidas, impossível responder todo mundo, mas eu vou responder algumas perguntas aqui que podem ajudar várias pessoas. Então vai ser uma conversa entre eu e você aqui, bem informal, mostrando aqui o cara rachada, explicando algumas coisas para vocês de temas variados, certo? Mas se você não é inscrito ainda no canal, clique aqui, se inscreve no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. E esse canal é para vocês, é de vocês. Então vamos fazer essa mensagem chegar para outras pessoas, certo? E no final, se você gostar, compartilha também, clica no gostei, clica tudo que tem direito aqui, porque isso vocês ajudam essa mensagem a chegar para outras pessoas. Bora agora para as perguntas. Paulo Saraiva é um inscrito aqui do canal, nosso amigo aqui, e falou o seguinte: eu tive um AVC grave e a pressão alta persistente devido ao uso de descongestionante nasal. Não entendo como não proíbem isso. Então vamos lá falar um pouquinho de descongestionante nasal, que ao meu ver devia ser proibido nas farmácias. Esse paciente, ele tinha obstrução nasal, paciente não, ele é um inscrito do canal, não é meu paciente. Ele tinha obstrução nasal e pingava o descongestionante nasal. O que esse descongestionante nasal faz? Tem vídeo no canal falando só sobre isso, eu vou ser bem sucinto aqui, porque tem pessoas assistindo pela primeira vez. Então, o corneto nasal, que é essa estrutura dentro do nariz, para quem não conhece, esse aqui é o cara rachada, esse corneto aqui, ele é irrigado por muito sangue. Quando a pessoa usa descongestionante nasal, que são aquelas gotinhas milagrosas, como por exemplo Neosoro, Naridrim, Atorgil, que mais? Tem outros aí no mercado, que é diferente de cloreto de sódio 0,9%, que esse não tem problema usar, ele interrompe a passagem de sangue aqui. Essa estrutura murcha, o ar passa com muito mais facilidade. Porém, essa substância é absorvida pelo corpo. E artérias do corpo inteiro vão fazer o quê? Vão contrair. Aqui, a artéria onde passa aqui os vasos sanguíneos, ele vai interromper. No resto do corpo, é uma dosagem pequena, mas maléfica. A artéria está assim, ela vai fechar um pouquinho mais. Isso aumenta a pressão, acelera o coração. Mas se a pessoa já tem metade dessa artéria, deixa eu guardar aqui o cara rachado. Metade dessa artéria entupida por uma placa de gordura, conforme ele usa o vasoconstritor, fecha. E aí pode levar a infarto, pode levar a AVC, pode levar a vários problemas. Então, não é brincadeira, descongestionante nasal não deve ser usado em nenhuma hipótese. E ele é vendido livremente nas farmácias. Se puder fazer uma campanha, devia ser proibida essa substância, ou pelo menos com prescrição médica, tá? Então, procurem ajuda para não usar esse medicamento. Nariz entupiu, otorrino, vamos tratar do jeito certo para você não ter problema. Agora uma pergunta de Jarleane Maciel. Foi há 3 meses que ela fez essa pergunta. Eu sou viciada, não vivo sem, me dá desespero. Mandou cara de choro, não consigo respirar, acordo sufocada. Isso porque essa paciente também usa descongestionante nasal. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês começarem a parar. Quem está viciado, esse vício é mais forte do que cocaína. Você que usa descongestionante nasal, você deixa um frasquinho, você compra em fardo, geralmente compra em fardo. Deixa um no trabalho, deixa um no carro, deixa um no bolso, deixa um distribuído aonde for. Porque se faltar essa medicação, bate o desespero e você vai comprar aonde você tiver. Então, essa pessoa geralmente compra e bate o desespero. E essa paciente já falou, paciente não, inscrita, já falou, sou viciada. Coitada dela, mas vamos tentar ajudar ela e você aí que está viciado nesse medicamento. Então esse medicamento, se você tira de uma vez, o que ele faz? Ele tem um efeito rebote. Na pergunta anterior eu não cheguei a falar do efeito rebote.
Então quando você pinga o vasoconstritor, isso aqui murcha, o ar passa, só que quando passa o efeito do vasoconstritor, o corneto não volta ao normal, ele volta 3 vezes maior. Então isso faz bater o desespero e pingar de novo o medicamento. Geralmente a pessoa começa a pingar isso à noite, que é a hora que entope mais o nariz, porque quando a pessoa deita o nariz entope, que tem vídeo no canal falando sobre isso, e aí começa a ter vários problemas. Então ela começa a pingar à noite, depois de dia, depois várias vezes ao dia, e assim fica, esse vício vem com tudo. Primeira dica, lógico que vocês precisam de um profissional para acompanhar vocês, para poder ver o que está acontecendo e como melhorar. Mas primeiro, defina quantas gotas você vai pingar no nariz. Eu vou pingar 3 gotas em cada narina. Ok, isso é um exemplo, você que vai definir. Eu uso esse medicamento 4 vezes em 24 horas. Então de manhã, na hora do almoço, à noite e antes de dormir, tá? Aí você vai definir o horário. Você vai colocar os horários certinho que você pinga. E vai ser sempre nesse horário que você vai pingar. Nossa, doutor, mas você está falando que não pode estar me falando agora para definir o horário e sempre pingar nesse horário? Calma que eu vou explicar para vocês. Aí você vai usar esse medicamento diluído. Você vai esvaziar até a metade o frasco, encher com soro fisiológico, tá? Ou água filtrada. E aí vocês vão pingar essa quantidade. Ele vai estar diluído pela metade. Aí você vai fazer esse uso por 1 semana. Depois de 1 semana, você pega o frasco, ele vai ter esvaziado um pouco, você esvazia até chegar na metade e volta a diluir ele. Se quiser diluir meio a meio sempre, ok. Se não, você vai diluindo do jeito que der, só que a cada semana você vai diluindo, vai chegar uma hora que você vai estar usando só soro fisiológico. Então, não pode pegar um frasco, depois pegar outro frasco novo, depois outro frasco. Sempre usou um frasco, é esse frasco que você vai até o final. Vai chegar uma hora que vai ter só soro fisiológico, você consegue ir tirando aos poucos. Só isso, muitas vezes, não é o suficiente. Você precisa de outros medicamentos, antialérgicos, às vezes tem antialérgico específico que pode te ajudar, spray nasal específico e precisa de exames para ver por que seu nariz está entupindo desse jeito. Às vezes pode esconder até um problema mais sério, como um tumor, pólipo, enfim, outros problemas que você precisa resolver. Agora, a Grazi Gomes, há um mês, mandou uma mensagem aqui. Essa sim, o filho dela é meu paciente, colocou: esse médico é excelente profissional, ele operou meu filho, tirou a carne esponjosa, a vida do meu pequeno melhorou 100%. Médico super atencioso, trabalha com todo carinho, dedicação, super mega recomendo. O que acontece? Criança, quando tira a adenoide, que fica aqui no fundo do nariz, transforma a vida da criança. A criança geralmente não respira bem, geralmente ela deita e fica movimentando na cama. Então, seu filho fica indo e vindo na cama, faz com que ele não fique no sono profundo, não produza o hormônio do crescimento, não faça a fixação do que ele aprende durante o dia. Então, a criança pode ter muito prejuízo de crescimento intelectual, ganho de peso. E muitas vezes essa criança fica rodando, procurando posição para respirar, porque a adenoide que fica aqui no fundo do nariz está super grande. Isso também pode levar a problema com otite. A criança trata quando tem que tratar, ou opera quando o tratamento não é eficaz, e melhora muito, melhora a imunidade, melhora o crescimento, melhora o raciocínio. E muitas crianças também, se você for ver, essas crianças normalmente são extremamente agitadas durante o dia, porque ela não dorme direito, fica cansada, e criança quando fica cansada, ela fica agitada, ela não fica sonolenta. Então, muito de olho em criança agitada, criança que roda muito na cama, se ronca e se dorme de boca aberta, tá? Então, muita atenção. E para você, Grazi, muito obrigado. Grazi Gomes, muito obrigado aí pelos elogios. E espero que seu filho esteja bem e tenha uma vida super saudável pela frente. Cristiano Bicudo, há um mês também. Por que obstrui de um lado e às vezes o outro lado? O que isso influencia na audição? Vamos lá, boa pergunta. Parece que não tem nem pé nem cabeça, falando que obstrui um lado, depois outro, o que isso tem a ver com a audição? Tem tudo a ver e sua pergunta é excelente, viu? Então aqui, vamos pegar o cara rachado. Corneto nasal, estruturas do nariz. Vocês já estão cansados de eu falar isso, mas eu não vou cansar de falar toda vez. Corneto nasal, isso, mucosa, a circulação. Então aqui é irrigado por muito sangue. Quando estamos de pé, pela gravidade o sangue desce, aqui fica pouco sangue, essa estrutura fica pequena. A pessoa respira bem. Quando a pessoa deita para dormir, o sangue fica no nível do corpo, essa estrutura incha, entope o nariz. E muitas vezes o paciente vem aqui no consultório, a gente examina e ele fala: doutor, meu nariz entope quando eu deito. Aí você vai olhar, tá maravilhoso o nariz.
Falou, mas agora tá bom, mas quando eu deito incomoda. A gente tem que levar em consideração isso. Muitos pacientes eu deixo deitado por um tempo e depois vou lá, examino e realmente está entupido o nariz. Então temos que levar 100% a queixa do paciente, mesmo que essa queixa seja diferente, tá? Só que quando você está em pé e deita, o sangue vem para essa região. Agora, se você deita de um lado, o sangue vem para cá e vem para baixo. Essa narina, o corneto fica fininho e abre. Esse daqui, o corneto, incha e entope. Aí a pessoa vira. Aí o sangue desce para cá. Aí esse lado desentope, esse lado entope. Então parece que tem um pêndulo dentro do nariz. Fala, doutor, eu sinto na hora que um entope, o outro desentope, na mesma hora. Isso me incomoda muito e tal. Então isso tem a ver com a posição que você está dormindo e seu corneto está no limite. Quando você deita, ele entope. Porque não é todo mundo que quando deita o nariz entope. Porque ele tem bastante espaço ainda. Mesmo ele crescendo, ele ainda tem bastante espaço. E o que tudo isso tem a ver com a audição? Isso mostra que o seu corneto é gigante, tá? Então aqui nós temos a tuba auditiva, que é esse buraquinho aqui. Esse corneto seu, provavelmente quando você deita, pelo fluxo de sangue ele aumenta e tampa esse canalzinho. Aí você fica com a sensação que está descendo a Serra do Mar, ouvido tampado, parece que está uma caixa no ouvido e aquela pressão. Isso dá sensação e às vezes pode até diminuir temporariamente um pouquinho da audição. Certo? Vamos para a próxima pergunta então. Agora a Cris Magalhães está falando aqui. Muito bom, doutor. Acabei de descobrir que não tenho corneto e sim um trombone. KKKKK. A minha alergia é gigantesca e entope tão profundo que afeta meus olhos e ouvido. Adorei saber disso. Obrigado. Então vamos lá. Por que afetou os olhos, o ouvido? Na pergunta anterior a gente viu que tem relação com o ouvido, que é esse canalzinho aqui que vai para o ouvido. Mas muitas pessoas que têm alergia, entope o nariz, o dela falou que não é corneta, é trombone, então deve ser uma coisa gigantesca. Aí o entupimento dela deve ser muito forte. Muitas pessoas têm coceira no olho. Por que afeta os olhos? Principalmente esse cantinho aqui, ó, esse cantinho. Porque aqui tem o ducto nasolacrimal, que ele vem do olho e desce para o nariz. O que esse ducto faz? Nós produzimos lágrima o tempo inteiro. E essa lágrima, se não tiver um canalzinho aqui, a gente fica lacrimejando. Então ele vem aqui, é drenado, vai para o nariz e desce para a garganta. Quando nós choramos, aumenta muito a quantidade de lágrima e esse ducto não dá conta e escorre a lágrima aqui. Ou às vezes esse ducto ele drena bastante, mesmo assim não dá conta, e aí o nariz começa a escorrer. E esse escorrimento quando a gente chora, na verdade isso daí é lágrima. Então, por que afeta o olho? Porque a mesma mucosa que está no nariz vai nesse ducto. Então, quando uma pessoa tem uma alergia intensa, começa a coçar esse canalzinho, que tem a mesma mucosa parecida com o nariz. Então, por contiguidade, por proximidade, isso daí acaba dando uma coceira intensa. E muitos oftalmos, a pessoa vai parar no oftalmo achando que o problema é oftalmológico, o oftalmo manda para o otorrino e fala, sua alergia que está atacada. Fala, doutor, o oftalmo falou para eu vir aqui para tratar minha coceira no olho. E na verdade tem razão, porque o problema está no nariz. Fernando Lima Ferreira agora. Através desse vídeo, há um mês ele mandou essa mensagem. Através desse vídeo eu descobri o motivo do meu problema de nariz entupido. Eu chupei o dedo até os 7 anos. Meu céu da boca é muito fundo. Eu levei 32 anos para descobrir isso. Risos aqui. Obrigado, doutor. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a todos nós que estamos aqui. E é o seguinte, tem tudo a ver também. Parabéns, você assimilou bem os vídeos aqui e está aprendendo bastante. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a chupar o dedo, tem essa mania, e se seu filho tem essa mania, muito cuidado. Porque a chupeta ela fica aqui, o dedo ele vem parar aqui no céu da boca. E a língua fica aqui pressionando o dedo. Isso funciona como um aparelho ortodôntico. E isso faz uma pressão no céu da boca, o céu da boca ele sobe. É por isso que ele falou que o céu da boca dele é fundo, tá? Então isso aqui sobe. Só que aqui está o septo que divide uma narina da outra. Se o céu da boca está subindo, o septo está aqui em cima, para onde vai fugir esse septo? Não tem para onde ele fugir. Ele vai ter que caber dentro do nariz. E aí começa o quê? A desviar. E a pessoa passa a ter desvio de septo porque chupou o dedo na infância. Olha uma coisa levando a outra. Isso acontece também em quem respira pela boca, porque o próprio ar, a pressão do ar vai moldando o céu da boca e isso aqui sobe.
mas quem chupou o dedo, e tem gente que vai até a fase adulta chupando o dedo, isso é gigantesco, é muito maior, tá? Então muito cuidado com crianças e até adultos que chupam o dedo. O João Paulo Dias dos Santos, há 3 meses. Meu amigo, aos 22 anos, teve um infarto após o uso de descongestionante nasal. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão jovem ter, mas é possível, tem descrito isso em literatura, então muito cuidado. Mais um motivo para vocês verem que descongestionante nasal não deve ser usado, tá? Então é Neosoro, é Naridrim, é Atorgil, Otrivina, Narix, então esses daí não pode. Agora, se for uma coisa relacionada com cloreto de sódio 0,9%, não tem problema, tá? Na dúvida, pergunte ao seu médico, pergunte ao seu otorrino, não faça besteira de poder usar esses medicamentos, porque ele é milagroso. Você pingou, abriu o nariz, é uma maravilha. Pedro Henrique Crispim Lacerda, há 1 mês. Eu estava começando a ter sintomas cardíacos por causa do Neosoro. Graças a Deus, com a ajuda de um otorrino, eu parei. Quem usa, eu recomendo. Pare antes que seja tarde demais. Muito bem, Pedro Henrique. Vamos ver aqui. Eu fiquei 2 anos todos os dias usando no nariz Neosoro, quando tive a noção do problema que me enfiei e do que poderia vir. Então fui na raiz do problema, fiz cirurgia do desvio de septo e hoje estou bem. Muito bem, mais um falando desse medicamento. Adoro cafés e doces e tomo água antes de dormir. Devíamos vir com um manual de conduta ao nascer. Adoro suas explicações. Essa é a Geni Fiore há 4 meses. O que acontece? Essa paciente aqui está falando do vídeo de refluxo, tá? Então, uma das coisas que eu falo, e muita gente melhorou do refluxo sem tomar medicamento, sem nada. Por quê? Começaram a tomar cuidado com a alimentação. Muitas pessoas têm a sensação de um bolo preso na garganta, uma secreção pegajosa e às vezes acorda sufocado no meio da noite. Esses pacientes normalmente não sentem queimação. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, ele teve um alcance muito grande, teve milhões aí de acesso, e as orientações que eu deixei, muitas pessoas voltaram para falar, doutor, melhorei. Agora, recentemente, há 10 dias, um paciente veio, se eu não me engano, de Atibaia. Com 7 dias de orientação, ele parou de ter sintomas, sufocamento à noite. Quais são essas orientações para o refluxo? Você sente bolo preso na garganta, uma sensação de secreção, uma secreção bem pegajosa, tosse e sufocamento à noite, você tem que evitar café, fumo, álcool, chocolate, fritura e gordura, abuso de açúcar, não comer nem beber 2 horas antes de deitar. E o pulo do gato que eu falo no vídeo é não beber, muito menos água. Muitos pacientes cuidam de tudo, toma remédio, faz de tudo, mas toma água antes de deitar e o refluxo não melhora. Então, a minha ordem de tratamento é inversa. Eu deixo o paciente 2 horas sem comer nem beber 2 horas antes de deitar, principalmente a água, que eu vejo que é o maior problema. E esse problema aumenta em quem respira muito pela boca ou tem ronco, porque sente sede e acorda no meio da madrugada para tomar água, e aí dá mais refluxo. Depois vem as orientações alimentares e, por último, se precisar, um medicamento para diminuir a liberação de ácido no estômago, mas isso é em casos raros, porque esse medicamento você vai tomar por 30 dias e depois o que vai valer é suas orientações, os seus hábitos alimentares, certo? Vamos ver aqui. Doutor, olá. Solange Siqueira, 4 meses. Doutor, olá. Olá, Solange. Meu filho de 3 anos e 6 meses começou a roncar. Agora, o que devo fazer? Procurar o otorrino quanto antes. Ele está na fase de iniciar o ronco. Por quê? Seu filho deve ter entrado agora na escolinha. Entrando na escolinha, ele vai ter contato com o Joãozinho, com a Maria, com o Pedro, com todo mundo que está ali na escola. Um ficou gripado, todos os coleguinhas ficam. Aí a Maria fica gripada, todos os outros coleguinhas ficam. Então vai começar a ter muita infecção de via aérea, que é a gripe, famosa gripe, tá? E aí a adenoide, que é uma estrutura de defesa que fica no fundo do nariz, ela fica muito ativa para poder tentar proteger seu filho. Só que de tão ativa que ela fica, ela acaba atrapalhando. Então essa adenoide cresce, tampa aqui o fundo do nariz, tá? Tem criança que chega a ter 90% de obstrução e a criança passa a roncar, a dormir mal. Dormindo mal, diminui mais a imunidade, ele fica mais suscetível a ter infecções, tá? Então, primeiro momento, leva
tenta tratar clinicamente, tenta dar uma acalmada nessa adenoide, desinflamada, para ver se ela regride. Se ela regredir, está feito o tratamento. Se ela não regredir, aí tem que ser considerada a possibilidade cirúrgica para poder tirar a adenoide e voltar a respirar de uma maneira tranquila. E aí você vai falar, ah, mas e a imunidade do meu filho? Vai melhorar, porque ele passa a respirar melhor, dormir melhor, se alimentar melhor, tudo fica melhor, certo? Agora Maria Regina, 3 meses, tenho vergonha de dormir fora de casa, porque ronco é constrangedor. Aqui eu estou falando sobre o vídeo de ronco e apneia. Muitos pacientes têm ronco e apneia, muitos pacientes começam a se isolar, muitos pacientes começam a ter problema social porque roncam. Tem medo de viajar de avião, principalmente distância longa, senão pega no sono e aí todo mundo começa a tirar sarro. Não vai mais com familiares para a praia porque aí começa a ter aqueles comentários, ah, tá roncando, ninguém quer dormir com ele, ah, vai dormir lá fora. Então a pessoa começa a se sentir meio que rejeitada e isso não é o maior problema. O roncador, ele sente isso como o maior problema. O maior problema é que você pode ter apneia e aí seu sono fica irregular. Procurem esses vídeos aí no canal que está muito bem explicado. E aí a pessoa começa a não ficar no sono profundo, ela tem micro despertares, só que ela não tem consciência disso. Chega de manhã, está cansada, com sonolência, irritabilidade, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o risco de infarto, derrame e arritmia cardíaca. A memória fica alterada, irritabilidade intensa, começa a ganhar peso só pelo fato de não estar dormindo bem, ou seja, a sua saúde vai ralo abaixo. Então quem ronca e tem apneia, a saúde está indo ralo abaixo. Procurem ajuda, porque quem ronca e tem apneia diminui muito a expectativa de vida, em média 15 anos, tá? Pessoas que morrem dormindo, teve uma morte súbita, morreu dormindo. Por que será que morreu dormindo? Pode crer que essa pessoa, até que prova o contrário, ela tinha ronco e apneia. Porque na hora que você dorme, tá tudo, seu coração desacelera, sua pressão diminui, tudo fica mais tranquilo. Só que quem ronca e tem apneia, além de não abaixar a pressão, além de não baixar a frequência cardíaca, isso aqui aumenta. Então fica com pressão alta, fica com arritmia cardíaca durante o sono e com baixa oxigenação. Essa é a combinação perfeita para ter um problema cardiovascular. Certo, pessoal? E morte súbita também. Agora vamos para Jale Santos. Há 3 semanas atrás, ela mandou assim um elogio. Encheu linguiça e não fala como resolver o problema. Bom, às vezes para você pode ser uma encheção de linguiça, mas ali para ver o vídeo, volta, provavelmente você não viu o vídeo inteiro, nem sei qual vídeo que ela assistiu aqui. Provavelmente você não assistiu o vídeo inteiro, então não é só de elogios que a gente vive, a gente mostra uns elogios aqui e tudo mais. Tem um monte de crítica ali, mas não é construtivo. Esse aqui eu coloquei porque é o seguinte, a gente fala e quer trazer informação completa. Para eu trazer uma informação completa, eu tenho que falar passo a passo, fazer vocês entenderem como que funciona, o que como que funciona o seio da face, como é que funciona o corneto nasal, como é que é o ronco e a apneia. Porque no meu modo de ver, a pessoa que está assistindo, ela precisa entender como que é o funcionamento normal, o que acontece para não ficar mais normal e começar a ter problema e como resolve o problema. Pessoas que querem só uma dica milagrosa não vão encontrar aqui no canal. A minha intenção é trazer informação de qualidade para vocês, não é fazer sensacionalismo, tá? Então eu quero que vocês aprendam, eu quero ser útil para vocês. Muitas vezes nós podemos fazer uns vídeos aqui que pode ter milhões de acessos à custa de temas sensacionalistas, que não vai agregar nada para você, muito menos para mim. Então a minha intenção aqui, se tiver uma pessoa assistindo, você que está assistindo, se for só você assistindo, já está valendo. Mas você tem que se beneficiar com isso. Não queremos ser o maior do mundo. Já somos o maior canal de otorrino do mundo, graças a Deus e graças a vocês. Mas a intenção não ser o maior do mundo, ser o mais útil do mundo. Então, se cada um pensar dessa forma, a gente pode construir muitas coisas para a humanidade. Então, não vou dar receita milagrosa, não vou resolver seu problema aqui através desse vídeo, eu vou te trazer munição para poder você procurar um profissional e ele te tratar. E você, sabendo do problema que você tem,
tá? E você pesquisar também além disso. Eu acho que hoje a informação tá para todo mundo. Mas a minha maior boa intenção não é trazer uma receita milagrosa aqui, porque também não existe. É te trazer informação. Eu acho que isso é o maior milagre que pode existir hoje em dia, uma informação de qualidade, tá bom? Mas mesmo assim, Jales, muito obrigado. Isso aqui é um feedback e eu tô te devolvendo esse feedback aí para você também entender qual que é a intenção aqui do canal. Agora, dona Simone Marques ao mês. Gratidão por esse vídeo. Ontem estava desesperada com meu nariz, sem conseguir respirar. Segui suas orientações de lavagem e hoje já estou bem melhor. Muito obrigado e muita luz. Muito obrigado, Simone. Eu espero que tenha ajudado. Só um adendo aqui. Quem for fazer a lavagem nasal, por favor, assistam o vídeo até o final, porque eu oriento muito bem orientado que é para não assoar o nariz depois da lavagem. Isso pode mandar soro para o ouvido e você melhora seu nariz e piora seu ouvido. Não assoem o nariz, tá? Não pode assoar o nariz depois da lavagem. Isso é experiência própria. Tudo que eu oriento vocês, eu testo em mim, tá? Todo medicamento que eu vou dar para um paciente, eu já tomei esse medicamento. Então, não assoem o nariz. Isso dá problema, tá? Obrigado, Sou Toff. Eu acho que é não sei se é uma loja, alguma coisa assim. Sou Toff, é um rapaz aqui há 4 dias. Obrigado. São 4h17 da manhã e você acabou de me ajudar a voltar a dormir e respirar melhor. Esse inscrito aqui está falando sobre a lavagem nasal. Pessoal, lavagem nasal é igual escovar o dente. Todo dia tem que ser feito. Sem exagero, procurem o vídeo de lavagem nasal. É o vídeo com maior acesso dentro do YouTube sobre lavagem nasal. Eu explico 4 tipos de lavagem. Tem lavagem de alto fluxo, tem com spray contínuo, tem com spray normal, tem com conta-gota, tem com seringa. Então, assim, tem muita coisa para vocês poderem melhorarem a respiração de vocês. Tem vídeo pra caramba aqui dentro do canal. Todos preparados com muito carinho. Por exemplo, agora é domingo, estou gravando esse vídeo aqui domingo para vocês. É um compromisso que eu tenho com vocês, assim, é um compromisso seríssimo, tá? Eu atendo durante a semana, é corrido, eu tenho cirurgia para fazer, eu tenho família para cuidar, eu tenho um monte de coisa. Mas o meu compromisso com vocês aqui é trazer informação de qualidade e esses vídeos estão preparados com muito carinho. Procurem o que vocês acham, já temos todos os temas da Otorrino aqui dentro do canal.